Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no Arqueojogos, teu podcast de jogos antigos e alguns nem tão antigos, mas certamente desconhecidos. E hoje estamos aqui na formação original de novo. Eu tô com ele aqui, Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza? Maravilha, né? Mais um episódio aí, final de ano. Pois é. Então, bora, né? Ô, Lucas, o que você tem jogado aí? O que você vai trazer pra gente conversar? Dessa vez realmente eu fui fiel aí à proposta do podcast. Peguei um negócio que realmente é bem obscuro. Já tem aí 22 anos, que é um jogo chamado Monkeys on the Moon. Você já ouviu falar desse aí, não? Não, só através de você. Pior que nem eu lembro quando foi que eu ouvi falar disso aí, pra falar a verdade. Mas a questão é que uma amiga minha foi pros Estados Unidos, se ofereceu pra trazer um jogo, aí eu fiquei, não, o que eu vou pegar que tenha caixa pequena, né, não seja caro e que provavelmente não vá achar por aqui, né? Eu olhando lá nos alfarrábios, vi esse aí que tava na minha lista lá, e é um jogo que no mercado secundário aí, né, na segunda mão é muito barato, você acha cópia de $5, $10. Nossa, olha só. Pois é. Aí foi ele. 2002, tô vendo aqui. 2002, bicho. É. Olha, cara. Então ele é um jogo aí, né, como você viu aí, né, mais de 20 anos. E o cara que fez também não é muito conhecido, né, assim, tal de Jim Doherty, né, assim, até tem outros jogos assim, mas tão ou mais desconhecidos que esse. E o que tem em comum aí, né, são os temas bizarros, né, e é o caso desse, né, de macaco na lua aí. Então qual que é o negócio desse jogo, né? Visão geral do jogo, né, tem essas civilizações de macacos na lua que tem muita saudade de voltar pra Terra, né? Então, basicamente, você tem que ajudar essas civilizações aí a avançarem, né, seus conhecimentos aí, ao mesmo tempo em que embarcam os macacos pra voltar pra cá, porque eles querem voltar, né? Ah, tá. E aí, tudo normal, né? O grande chance desse jogo, né, porque tem a questão das trocas de favores, né? Porque é o seguinte, né, quando você vai fazer o setup, a primeira coisa, você faz um círculo, né, de influência ali das tribos, né? São 6 tribos diferentes, né, que tem no jogo. Sempre tem as 6, independente de quantos jogadores estão jogando, né? E aí você coloca num círculo, né, justamente porque o círculo vai determinar quem que é aliado e inimigo de quem. Então, assim, você tem as 6 cartinhas lá de cada civilização, você bota do jeito que quiser, o setup inicial ali. Então, se você tem uma tribo, né, de macacos lá, que vamos supor que seja verde, né, e do lado dela tá amarela, do outro lado a roxa, essas são as tribos aliadas dela. Entendi. As que estão do lado, assim. Isso, imediatamente do lado. E vai ter, obviamente, né, uma que vai ser no extremo oposto, né, vai estar de frente ali pra ela. Essa é a tribo que é a inimiga dela. Tô vendo aqui. E essa questão dos favores, tem umas fichinhas, né, que assim, começa, cada jogador vai pegar uma de cada tribo ali, e vai ter umas que vão ficar no estoque aí de cada tribo, né, que representa os favores que você vai fazendo, né, ou tomando ali para cada uma das tribos, né? Então, como que funciona o jogo, né? Cada rodada, ele tem 2 etapas, a etapa de civilização, né, e a etapa de os macacos indo pro espaço. Então, na etapa de civilização, todo mundo tem sempre 2 cartas de civilização na mão. Cada vez que você gasta uma, você repõe no final da tua rodada. Essa carta, ela basicamente vai dizer, ó, essa tribo agora vai passar por um processo civilizatório, por exemplo. Essa tribo aqui aprendeu a usar desodorante. Essa aqui aprendeu a jogar boliche. Que é isso mesmo que tem nas cartas do jogo, né? Tem uma que é ótima, essa tribo aqui aprendeu a contar até 5. E aí, cada uma dessas coisas, né, tem um certo valor de quanto isso, né, melhora a civilização daqueles macacos. E toda vez que você usa, ela tem uma cor, mas você pode usar ela tanto para aquela cor quanto para uma das 2 tribos aliadas. Então, assim, se é uma carta roxa ali, você pode avançar a civilização roxa ou o mesmo número de avanço para as 2, né, que estão ali do lado dela. Tá. Quando você faz isso, aí tem a questão dos favores. Você tá deixando feliz aquela civilização, certo? Então, normalmente, o que acontece? Opa, você avançou lá a civilização roxa, né? Ela tá feliz com você, você ganha 2 negocinhos, né? 2 tokenzinhos indicando que você tem direito a 2 favores dela ali. Mas ao mesmo tempo você deixa puta a tribo que é a inimiga dela. Então, assim, se a carta que tá na frente é a da tribo marrom, ela não tá feliz assim que você avançou os inimigos dela, então o que você tem que fazer? Você tem que pagar um favor pra essa tribo marrom, né? Você tem que ter uma fichinha marrom e pagar pra ela. E aí vai a questão de ir acumulando as coisas, né? Porque o que acontece? Vamos supor que você não tenha como pagar, né? Se você não tem como pagar o favor da tribo que já tá puta com você, vamos supor que você não tem como pagar a fichinha, né? Então tem uma cartinha lá que chama Monkey Scorn, né? Que é o escárnio dos macacos daquela tribo, que você vai deixar na tua frente pra indicar, ó, a tribo marrom tá muito puta comigo. Aquilo fica na tua mão até que alguma outra pessoa emputecer a tribo marrom, ou você fizer um favor aí que vai agradar o marrom e eles deixam de ficar chateados com você. Entendi. E aí,
Aí, vamos supor que a tribo marrom, ela já tá puta com você e você deixa ele mais puta ainda. E aí, nesse caso, se você não tem como pagar, né, favor, e ela já estão chateadas com você, algum dos aliados dela vai ficar também. Então, a sua escolha lá vai ter que pegar a carta ou de um vizinho do lado ou do outro ali, pra dizer que, ó, as tribos aliadas dessa aqui, né, uma delas, né, também já tá chateada com você ali. E aí, mesmo esquema, né, pra você se livrar aí do escárnio, né, deles, você tem que ir fazendo favor pra eles, né. O favor, né, nessa etapa de civilização é essa coisa de você subir o track ali de civilização, né. Ele tem um contadorzinho, como se fosse um contador de pontos, mas na verdade tem pra 6 cores, né, então você vai marcando ali quanto que cada civilização foi aumentando, né, de valor, né, à medida que você vai usando essas cartas aí que vão fazendo ela subir ali. Então, sei lá, a civilização marrom tá puta com você e você avança a marrom, em vez de ela te dar 2 pecinhas de favor, ela te dá só uma. Mas ao mesmo tempo ela deixa de ficar chateada com você, né, então tem esse lance. Então, basicamente, essa primeira etapa é basicamente isso, você usar as cartas de civilização, né, e ajustar aí os favores, né, de acordo com cada situação, dependendo de quem tá chateado com você, quem não tá, né, esse tipo de coisa. Aí vem a segunda etapa de cada rodada, que é a parte do você embarcar os macacos aí pra viajar, né. Esses macacos, eles estão, né, com muita saudade de voltar pra Terra aí, então tem uns foguetes disponíveis pra você embarcar os macacos. Então toda rodada vai ter uma fila de cartas de macaco, né, que vai ser o número de jogadores mais 1, tá, que estão livres aí pra você disputar naquela rodada. A disputa é um leilão de uma vez, né, assim, cada um tem direito a dar um lance, né, e quem der o lance maior pega ali. Paga com o que esse lance? Tem grana também ou é com os favores? Você paga com os favores. E essa é uma coisa importante, que é o seguinte, cada macaco tem uma cor também, né, os macacos podem ser de cada uma das 6 tribos, né, e aí quando você vai dar o lance, você usa essa pecinha de favor, então se você tá usando uma pecinha que é da tribo daquele macaco, ela vale 3 pontos no leilão. Se você usar uma dos aliados dela, ela vale 2 pontos. Então esse aí vai ser a soma das tuas fichas aí, de acordo com isso aí, vai ser o quanto que você tá dando nisso. As outras pessoas podem tentarem cobrir, muito, né? Muito bom. E sim, se você tiver fichinha de outra cor, não serve pra nada pra aquele macaco. Tá. Então quem der mais ali, consegue botar aquele macaco e aí você embarca o macaco, né? Então aquele macaco ali, você coloca ele numa nave. Todo mundo tem uma nave por vez, tá? E cada nave, ela tem um certo número de macacos que cabem na nave. Você só pode, de fato, né, botar a nave pra decalar quando ela encheu, exceto pro negócio também que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, vamos supor que você tinha lá uma nave e você conseguiu botar ali, vamos supor que era uma nave que cabia 4 macacos, você embarcou 4 macacos ali. Quando você faz isso, o que vai acontecer é que você vai usar isso aí para o teu score no fim do jogo, né? Então você vai guardar, virado para baixo, os macacos que você embarcou e aquela nave, né? Aquela nave tem valor também no final do jogo. Cada macaco, né, que você disputa lá, ele tem uma certa pontuação, né? Ele tem uma cor, né, e tem um valor dele, né? Então tem alguns que valem mais que outros no fim do jogo. Então geralmente o teu objetivo é tentar dar lance nos macacos que são, né, que valem mais e que vão ser mais interessantes quando você fizer a pontuação final, né, que tem a ver com essa questão das cores. Outra coisa, eu falei que às vezes a nave ela não vai cheia, né? Então é o seguinte, lembra o negócio que tem tribo aliada e tem tribo inimiga. Tribos inimigas se recusam a dividir a mesma nave. Então significa que se você já tinha um macaco da tribo vermelha na tua nave e você ganhou um lance de uma tribo amarela, por exemplo, que é inimiga daquela, aquele não, eu me recuso a embarcar na mesma nave que esse sujeito aqui, aí a nave ela vai sem toda a capacidade. O que é ruim, porque você até guarda os macacos que você mandou pro espaço, né, pra terra ali no teu final de ponto, mas você não ganha o que é de bônus da nave, né. Cada nave ela tem uma cor também, só que essa cor, na verdade, ela significa o quanto que cada tribo acha aquela nave bonita. Então se você mandou uma nave lá, acabou de mandar pro espaço uma nave que tinha cor amarela, significa que a tribo amarela ficou emocionada. Nossa, que nave bonita decolando ali, vou dar umas pecinhas de favor pra você também. Então você ganha favor por ter deixado feliz ali aquela tribo que achou aquela nave embarcando, uma coisa interessante. E aquele negócio, né, se você embarcar antes da hora, né, você não ganha esses bônus aí, né, e nem fica com você a fichinha da nave pra final da pontuação. Então você só descarta e pega outra. Você sempre pega outra, né, então você sempre tem 2 naves abertas, né, na mesa, né, então você escolhe a que você acha mais interessante ali, de acordo com os teus interesses. Beleza. Aí, como que o jogo termina, né? Quando todo mundo usar todas as cartas de civilização, as cartas de civilização, você tira algumas do baralho, dependendo do número de jogadores, né? De 2 a 4 jogadores, né? Algumas aí você descarta aí, dependendo de quantos estiverem jogando. Todo mundo acabou com as cartas de civilização que tinha na mão, termina só os leilão do macaco lá, e aí vai pra parte de pontuação. Aí vem um negócio legal que é o seguinte, você já deve talvez esteja mais desconfiando aí que esse negócio, de cada civilização só, nível, tá com cara de ser um mercado de ações, né? Parecia. Um jogo econômico disfarçado aí. Eu ia comentar e de fato tem a ver com isso, né? E é legal, porque ele lembra um pouco, não sei se você já jogou o Tsukiji do Leandro. Isso, joguei. É um jogo que, de certa forma, tem um mercado de ações, mas ele é legal que ele é simplificado, assim, né? Não tem, assim, um valor final de cada coisa, mas é pela ordem, né? É pela ordem. Aqui é exatamente a mesma ideia, né? Assim, no final do jogo, cada tribo vai ter avançado um tanto, e o que importa é a ordem delas, né? Então, assim, se você tem uma tribo vermelha e ficou em primeira, aí tem 2 pontuaçãozinhas lá, que é pro primeiro e segundo lá. Como é que funciona
funciona isso? Todo mundo vai contar ali quantos pontos você fez, né, pra cada tribo, né, que é basicamente os números dos macacos que você mandou pro espaço aí nesse período todo. Aí você soma isso. Se você foi o cara que mais marcou pontuação no vermelho, você é o líder supremo da tribo vermelha. Você ganha uma pontuação maior ali por ter, né, pegado o máximo ali no vermelho. Se você for o segundo a ter mais pontos, né, da tribo vermelha, você vai ser o subsecretário de operações tribais da tribo, daquela tribo. E aí você ganha uma pontuação menor. O resto não ganha. E empates, né, assim, se tiver empate tem aquele esquema de dividir os pontos ali entre eles, né, sei lá, se tiver duas pessoas que tiveram, né, o vermelho, você vai dividir ali a pontuação, né, entre eles ali de forma igual. Beleza. Aí você marca esses pontos aí. Você vai ter pontos também, né, pelas naves que você embarcou, as completas, né? Lembra que você embarcar uma nave incompleta, ela não conta no final do jogo. As naves vão dar ponto. E você perde ponto pra cada tribo que no final do jogo ainda tiver puto com você, né? Lembra que tem a cartinha lá do Monkey Score, lá? E você pode se livrar dela ao longo do jogo, né? Ou fazendo favor pra ela, né? Outra pessoa pegando de você, mas se não, você perde pontos aí por isso. Você ficou me lembrando os cartas de mendigo do Agrícola. Isso, exatamente. É a mesma ideia. Só que você pode se livrar, né? Vantagem que você pode se livrar durante o jogo. Isso. E aí, quem tiver mais pontos ganha o jogo. Muito bom. Então, assim, é um jogo simplesinho de regras, bem divertido, assim. É um jogo que não joguei tantas vezes assim, mas a impressão que me dá é que, assim, não é daquele jogo que vai perder a graça só porque você já leu as cartas, né? Como tem outros aí, né? Porque tem essas coisas muito ridículas, assim, do que faz a civilização avançar aí. Mas não é só isso que é o divertido do jogo, né? Essa coisa de você tá lá brigando, né? No leilão, né? Você pode meio que manipular ali na hora do leilão, né? Você pegar um macaco, por exemplo, que você sabe que outros não vão querer pegar porque eles já estão com uma carta com um macaco que é inimigo dele na nave deles, né? Então você pode tentar manipular essas coisas. Então é um jogo que tem sorte, obviamente, né? Assim, você tem só 2 cartas de civilização, né? Isso pode às vezes te atrapalhar muito a vida, mas assim, você tem, né, várias formas aí de manipular também o jogo a seu favor, né? E parece ser rápido, né? É rápido. Coisa de 1 hora de jogo, então. Às vezes até menos. Daí, sorte nem pesa daí, né? Joga de novo, né? Exatamente. Você começou a falar, eu jurava que ia ser algum jogo mais... Nossa, é como a gente lê o livro pela capa, né? Começou a falar, nossa, eu nunca sonharia que seria isso. Aí você começou a falar e comecei a pirar, nossa, é tipo um mercado de ações, né? Ninguém é dono da civilização, né? Isso, exatamente. É bem essa pegada. Aí eu botei uma fotinha aqui no BGG, logo de cara, dá pra ver que é umas cartinhas ali arrumadas em círculo, né? Os fichas. É o que define as alianças ali. Muito bom, cara. É muito legal. Agora, esse é um jogo que tão obscuro que, assim, não tá nem na Ludopédia ainda. Acho que a gente vai ter que botar e lá, incluir ele na base de dados antes de botar online o episódio. Dá o toque pro... Não sei se o maquinista tá fazendo isso ainda. Antigamente ele botava vários lá todo mês. Tem as manhas, né? Isso aí. E aí fica aí, ó. Vai ficar polêmica aí. Será que o Leandro Pires viu esse jogo antes ou não, hein? Pois é, eu nem sei quantos outros jogos tem esse esquema. Que brincadeira. Até parece. Pô, Tsukiji é um jogaço muito legal. É legal demais, é. E fica um abraço aí pro Leandro, que a gente sabe que ele escuta a gente quando ele consegue. Um abração aí pra ele. Eu gosto de saber que... Esse eu acho que é o da hora de ser... Não é um auto-elogio, mas Monkeys on the Moon, você nunca vai imaginar que é um jogo sobre isso, né? Dessa pegada, né? Cara, você chama aquilo ali de ações e é fácil, né? Ou de algum tipo de commodity, o cara faz uma história. E aí, os macacos foram deixados lá por alguém? Esse deve ser o lore, né? Pois é. Os humanos largaram eles lá e agora eles querem voltar. Muito bom, cara. Esse lance de usar várias cores, não tem nada a ver com isso, mas tem um euro que eu gosto, aquele Keyflower. Aí eu gosto disso, aí tem meeples de cores diferentes, aí na hora de um leilão também você tem que usar eles, aí de uns beads. Eu acho que isso aí, obviamente, não simplifica, né? Deixa menos acessível o jogo, né? Porque você tem que ficar controlando, mas pra gente que já joga um monte de coisa, é uma delícia, né? Acho uma boa forma de criar interação, né? Não pode desligar do jogo, né? Porque você vai ter que estar prestando atenção na dinâmica de todas as cores, como elas estão funcionando. Excelente. E eu fui ver aqui, Lucas, aí ocupa pouquinho espaço na mesa mesmo, hein? É só umas cartinhas. Sim, é. Que, aliás, foi até o motivo de eu ter escolhido, né? Como era, não vou explorar a muambeira que tá trazendo pra mim, né? Então eu vou pegar um jogo de caixinha pequena, nossa, é super compacto aí. Tá, não, muito bom. Tô abrindo aqui a capa dele, fala que é pra 3-4, é isso? E tem uma variante de 2 jogadores? Isso, inclusive a primeira vez que eu joguei o jogo foi com 2, né? Até com ela, né? Que trouxe pra mim. E já gostei, assim, né? Normalmente esse tipo de jogo não roda tão bem, mas ele até com 2 é divertido.
divertido, mas o mesa cheia é mais legal, né? Aí você pode escolher melhor quem você vai manipular ali pra pegar as coisas e tudo, né? Então, é daqueles que quanto mais gente, melhor. Mas ele joga bem 2 também. A variante fica de boa, assim. Basicamente o que muda é só que você vai ter menos cartas de civilização, né? Pra ter mais ou menos o mesmo número de rodadas. E só, obviamente, né? Como só tem 2 pessoas, só quem mais fez ponto daquela tribo que ganha ponto, né? Então não tem ponto lá pro subsecretário de operações tribais. Nossa senhora, então muito bom, Lucas. Então, Monkeys on the Moon. E então, vamos ter que botar essa registra na Ludo. Exato. Tem que colar isso pra marcar lá. Tem e jogou, né, Lucas? Eu vi que você aparece uns quero lá, né? As pessoas vão se interessar. E eu sei, o que trouxe pra gente? Cara, então eu vou até falar que é um jogo que tem mais ou menos um tema ali do favor, será? Mais ou menos. Mas é um jogo que você que me indicou um tempo atrás. Field of the Cloth of Gold. Legal demais. Da Amabel Holland. Então, só vou roubar que eu jurava na minha cabeça que ele era de 2019. Aí eu falei, pelo menos deu 5 anos. Cara, foi ver de 2020. Então eu tô roubando, tô quebrando as regras do programa. Bom, mas é um jogo que pouquíssimas pessoas falam, quase praticamente todo jogo dela, né? Bem pouco falado aqui no Brasil, né? Você pode até não ter dado no critério de tempo, mas no de obscuridade aí eu acho que tá válido. E eu lembro que você tinha comentado na época que podia ser um jogo simples, né? Que dava umas escolhas meio difícil, mas não pelo sentido que a gente tava acostumado, né? É difícil porque nesse jogo ele é totalmente baseado em dar presentes pro seu oponente, né? Ele é um jogo de 2 jogadores só. E esse nome, né? Esse campo aí dos tecidos de ouro, deve ser a tradução, né? É de um evento histórico que teve mesmo, né? Ali em torno de 1500, o rei da França e o rei da Inglaterra. Foi um momento que eles foram lá demonstrar, como é que a gente coloca isso em palavras? O poder deles, né? E quem é o mais fodão. Isso, boa. Eu tinha um outro termo aqui, mas eu não quero falar ele. Eu até imagino. Então foi uma questão que aconteceu mesmo. De onde veio esse nome é porque as tendas que eles levaram, aquelas coisas, muita gente, né? Foi num encontro lá no meio do caminho. As tendas eram todas de tecidos de ouro, né? Esses 2 caras estavam lá, né? Mostrando, né? Tudo que eles têm. E aí o jogo é sobre isso, né? Porque quanto mais presente um rei dava pro outro, né? Ou mais demonstrava ali em algum momento, mais ele tava mostrando que quanto o reino dele, e ele mesmo como rei, né? Naquele momento ainda tinha essa mistureba entre rei e a divindade, né? Um pouco. A Amabel pegou esse tema e conseguiu criar um joguinho muito simples, né? Cara do Lucas. Mas muito gostoso de jogar, né? Então assim, eu consegui recentemente uma cópia dele. Não joguei ele ainda ao vivo. Vou jogar agora, fim de semana que vem com meu sogro. Mas eu joguei muito ele agora no nosso querido Rally the Troops. Que é o nosso sitezinho que tem ali os Wargame, jogo histórico, né? E não tem só Wargame lá, né? O pessoal acha que tem só Wargame, mas tem aquele do sufrágio feminino, que é legal pra caramba. Votes for Women, né? É isso, né? Os votos das mulheres. É aquele que dá as mulheres tentando o direito de votar nos Estados Unidos. Nossa, um jogo muito legal, histórico, tem ali também. Esse joguinho meio estilo, não Twilight Struggle, mas tipo aquele Watergate. Então esses jogos meio político, assim, com fundo histórico, né? Então ele vai nessa linha, né? Então a Amabel pega esse tema e vai representar bem que o quê? Então você vai abrir, o jogo inteiro é um boardzinho muito pequeno. É um boardzinho que vai ter, assim, só a trilha de pontuação, vai ter 7 espaços, tá? Que é onde você aloca seus 2 pininhos que você tem ali do jogo. É isso, você tem 2 pininhos e toda a tua rodada vai ser o quê? Eu tenho que tirar meu pininho de onde ele está e colocar em outro. Acabou. Essa é a regra de mecânica. Só que o que acontece? Toda vez que você for ativar um espacinho desses, em 6 deles tem um quadradinho associado, né, com um dos tiles do jogo, e você vai dar isso de presente pro seu oponente. Então, não tem como escapar. Uma das ações não dá presente, mesmo ela só vai usar um 5º pininho que tem, que é um pininho branco, que você também vai dar o presente. Então não tem como escapar. Toda ação tua, você tá dando um presente pro oponente. O que eu falei, eu tô jogando no Rally the Troops, já tinha jogado lá várias vezes, e agora o cara lá implementou uma funcionalidade de mini campeonatos. Legal. Meio que por tempo, assim, então ele não fica esperando juntar pessoas, ele meio que, tem lá, Field of Cloth of Gold. Então vai abrindo, sabe assim, um campeonatinho de 4, 5 pessoas, todo mundo joga com todo mundo, e tudo automatizado, então, sei lá, se juntar 3, é um campeonatinho de 3, entendeu? E nisso, cara, eu tô jogando todo dia, sei lá, 5, 6 partidas disso, e são os mesmos caras
caras, né? Obviamente não tem tantas pessoas dispostas a jogar tanto esse jogo. Então a gente é um grupinho lá, a gente deve ser o grupo competitivo desse jogo do planeta, né? Eu mais 14 caras ali. E aí tá dando pra jogar muito e abriu muito minha cabeça em relação a ele agora de ter jogado bastante partidas, né? Então a primeira coisa que me ficou bem interessante é, além de ser simples, né? Eu já vou contar mais ou menos como isso funciona, também é um jogo curto. Sim. Lá no site fica ali, na tabelinha do campeonato, a quantidade de moves que tiveram, né? Quantos movimentos. Cara, no mínimo 20 e poucos, no máximo estourando quase 40, com uma média bem firme entre 25 e 30, sabe? 25, 30 movimentos, o jogo acabou. Então, qual que é o ponto? Você vai ter que pontuar, né? Você vai ter que fazer teus pontos e você vai ter 5 categorias que seriam mais ou menos uma hora de você usar ali esses diversos tiles que existem no jogo, né? Tem 4 cores principais, você tem um que representa ouro, né? Que seria riqueza. Você tem um azul que seria festins, assim, que está oferecendo um banquete. O branco que seriam, assim, atos de piedade, né? Acho que fica uma questão mais de levar pro lado da divindade. O vermelho, que são tilezinhos de torneio, né? Tinha aqueles torneios lá dos cavaleiros, né? E um último roxo, que são você formar um set disso, né? A cada isso. Então, se eu vou lá no primeiro, lá, por exemplo, desse do ouro, eu vou ver quem tem mais ouro, quem tem mais tiles dourados, essa pessoa ganha 2 pontos. Cada um tem uma forma de pontuar, né? O azul, que é o de banquete, você pontua 1, 2 ou 3, né? Se você tiver um ponto, se tiver 2, 3 pontos, se tiver 3, 6 pontos. Ou seja, você vai tentar otimizar, ficar com 3 desses pra marcar 6 pontos. Porque se você for lá com mais tiles, você não marca. E aí alguns têm peculiaridades. Por exemplo, o azul, o branco e o vermelho, né, até tematicamente são o rango, as suas demonstrações de piedade e divindade. Os torneios acabam, né? O que sobra no final? É o ouro. E a pecinha nova que tem na última versão, que é a verde, são as joias. Então, se você for lá fazer o banquete, você vai gastar seus tiles azuis também, né? Sim. Você não vai conseguir ficar fazendo tão bem os sets. Então, você vai ter que escolher dentro desses espaços, vai estar toda hora pontuando. É um jogo que está toda hora pontuando, toda hora. Você não tem muito o que ficar pensando no longo prazo, a não ser o quê? O que sobra no final, que é justamente o ouro e essas joias. Essas aí vão pontuar também no final e podem dar uma diferença. Então, você vai escolher, pô, eu vou ficar acumulando essas joias, e lembrando que você não tem como escolher o tile que você ganha em nenhum momento do jogo. Todos os tiles que você ganha são dados pelo seu oponente. Sim. Ou são dados de uma sacolinha. Isso aqui é genial, né? É, a escuridão lá, que você tem a possibilidade em 2 dessas casas, de uma que é explicitamente só comprar ali uns tiles. A quantidade deles vai aumentando conforme o jogo avança, né? Para o jogo não se alongar muito. Porque acabou os tiles do saquinho, o jogo é uma das condições de vitória. Outra condição de vitória é 30 pontos. Então você pode fazer o quê? Posso ficar pontuando sem parar para disparar uma pontuação por 30, né, ali, e aí torcer para que não seja disputada no que sobrou, no ouro e nas joias, ou o contrário. Quanto menos pontos você fizer, mais teu ouro vai valer no final do jogo. Essas não são só os 2 caminhos, mas são as 2 escolhas principais de estratégia que você tem. Vou usar as coisas que eu pego e gasto, ou vou tentar ficar com as coisas que vão valer muito no final, e eu vou ter que tentar não pontuar, não gastar minhas coisas ao longo do jogo. Só que você não tem muito espaço para isso, por quê? São 2 pininhos. Não tem nenhuma regra dizendo que, você tem que mexer um pininho teu. Se você falar o seguinte, eu vou trancar esse espaço aqui do festim, meu oponente tá com 10 tiles lá azul, cheio de ponto, não vou sair daqui. Não tem regra nenhuma que te obriga a sair dali, cara. Então, se você quiser realmente bloquear um espaço, você bloqueia, mas pô, a que custo? Também você bloqueou um pino teu pro resto do jogo. E às vezes você abrir um espaço pro oponente não é tão ruim, porque lembrando que é o quê? É a forma dele te ganhar tiles. E esse que é o ponto. Às vezes cai um tile, por exemplo, as joias, que é uma adição mais recente que a Mabel colocou, depois eu até conto a explicação de onde surgiu isso que ela botou no manual. As joias, só tem 6 joias no jogo, e elas valem, eu não sei como é que chama essa pontuação, Lucas. Mas assim, se tiver 1, vale 1. Se você tiver 2, cada ficha vale 2. Se você tiver 3 fichas, cada ficha vale 3. Então você faz 9 pontos. É exponencial? É exponencial, né? É, né? Porque 4 vai ganhar 4. Isso, é exponencial. Então pensa, bom, não dá pra brincar com um bagulho exponencial. Se alguém fica com as 6 joias, eu acho que leva a partida. Porque marca 36 pontos. O jogo, no máximo, alguém vai fazer perto de 40. Então quando cai ali uma fichinha de joia, nossa, é uma baita decisão difícil você entregar uma joia pro seu adversário, né? Ou mesmo o ouro, né? Quando o oponente começa a acumular muito. Pois é. Então você às vezes tem que manipular o adversário dando uma ação pra ele muito vantajosa para que ele te dê um tile, né? Interessante também. Então olha aonde vai o pensamento, né? Você só tá mexendo pininho, mas é um jogo que eu gosto de falar que é o quê? Dá um tipo de agonia muito diferente. Demais. Né? É uma agonia
é porque você tá fazendo só favorecer o seu oponente, não tem nada de negativo no jogo, isso, né? Não, esse tipo de jogo eu acho fantástico, assim. Muito bom, né, Lucas? Tudo que você faz ajuda o outro, mas no jogo você xinga o jogo inteiro, né? Você xinga o jogo inteiro. Então, assim, ó, os tiles brancos, né, esses de piedade e os vermelhos, 2 também mais simples, pontua 1 por cada um que você tiver, mas você vai gastar. O vermelho tem uma nuance que você pontua do adversário também. E você também compra lá uns tilezinhos de Gargs, e tem esse dos sets, que aí você não gasta, né? Então, o ouro e os sets você não gasta, e as joias você nunca usa pra nada, você só acumula. Um espacinho pra você comprar da sacolinha, e um espacinho pra usar esse pininho branco, que é o dragão, que é, ou seja, o quê? Eu vou lá no espaço, vou dar o presente pro meu adversário, mas não vou ativar aquela ação. Então, às vezes, você não quer ativar, porque você não quer gastar as tuas peças. Vamos supor, tô querendo juntar 3 peças azul pra ganhar 6 pontos de uma vez. Sim. Então, eu tô com 2. Eu posso ativar o dragão, coloco o dragão lá, né? Eu não vou ativar o espaço, vou dar o presente pro meu oponente, mas eu consigo, né, às vezes, numa outra estratégia, porque essa estratégia dos sets pode ficar muito poderosa, né? Que você faz 2 pontos por set. Então, tem que decidir rápido. É incrivelmente simples, mas tá totalmente amarrado tematicamente. Sim. Óbvio que jogando, cara, isso aqui vai virando quase um xadrez. É muito abstrato também ao mesmo tempo, né? Eu achei essa sacada da Mabel, ao mesmo tempo é super temático, mas ao mesmo tempo é super abstrato. Né? Genial. Você só tá olhando pra corzinha no final das contas, né? Então tem mais umas nuances, né? Ficam uns tilezinhos na tua mão, né? Então geralmente tem essa escolha de quando você vai pontuar, geralmente você tem que mostrar os seus tiles, então se você tá querendo jogar com informação escondida, você vai querer pontuar menos. E eu tô aprendendo um monte sobre isso, que é o quê? Vários estilos de se jogar, cara. Muitos estilos de se jogar isso aqui, de reagir. Eu acho que é o tipo de jogo que provavelmente tem poucas pessoas que jogam bastante no mundo, mas me parece ser aquele tipo de jogo que se tiver bastante pessoas se dedicando, ele vai ter muita teoria de como se jogar bem. Tem muita cara disso, assim. E a história da Mabel ter mudado isso, então esses tiles de joias que eu falei que são esses que vão exponencial, ela tava explicando lá que foi uma questão de produção. Da forma que ela colocava os tiles pra imprimir, dava lá, sei lá quanto, 12 por fileira, ela explicou que também não podia misturar as cores, porque senão às vezes vazava a tinta de um pro outro. Então ela definiu os números, olha que ela achando que é tudo calculadinho. Não, ela fez pelo número da impressão. Sim, pois é. E aí ela falou que sobrava 6, e aí acabava tendo então 18 ouros no jogo original, que é o que eu tenho aqui. E aí que aí não dá problema, porque ela disse que até ter muito ouro dificulta a estratégia. Eu não entendi muito bem a frase ali, mas acho que faz sentido, porque todo mundo vai ter muito, né? Então é difícil você ter a vantagem, que é a forma que você pontua com ouro durante o jogo, né? No final você pontua pela quantidade que você tem. Mas ela diz que algumas pessoas reclamavam, porque de repente você termina o jogo, você tá ali só acompanhando a trilha, mas aí quando termina o jogo você vai contar até os ouros. Pô, fiquei com 10 ouros aqui, eu faço lá 10, 20 pontos, dependendo de quantos pontos eu tinha feito originalmente, né? E aí as pessoas reclamam. Só que ela já deixa assim, ela é bem engraçada, ela coloca assim, bom, isso me faz virar os olhos, porque isso tá nas regras, né? Então é um espaço de decisão que a pessoa tem que planejar, adaptar, mas tirando isso, ela falou que resolveu experimentar e pegou esses 6 tiles extras de ouro, transformou nessas joias. E falou que no final das contas aí resolveu esse problema do ouro e criou realmente uma camada de decisão, que realmente, porque a peça de joia, você nunca quer dar de presente pro teu oponente. Sim. Então você vai ter que manipular isso, né? Em algum momento a pessoa vai fazer porque vai valer a pena em algum momento. Então não é só um jogo sobre bloquear também. Nada do que você faz negativo, em teoria, funciona nesse jogo. Eu percebo que os caras que jogam bem estão toda hora te oferecendo espaço, como se fosse, sei lá, uma armadilha no xadrez, sabe? Você oferece a peça pra pessoa pegar, né? Tô falando de xadrez que eu tô jogando um monte ultimamente. Me lembrou muito, assim, 2 jogos abstratos, sabe? Com muita possibilidade disso. E ser um contra um, né? Ajuda bastante. Então é um jogo que eu vou dizer assim, não é muito famoso como vários jogos dela aqui no Brasil. Eu sempre recomendo, né? Acho que todo mundo já recomendou aqui, o Lucas, o Felga, que gosta pra caramba também, né? E os jogos são, pra quem não quer saber como conseguir, tem uma possibilidade que dificilmente é oferecida, que é o quê? Você vai no site e você pode, se você quer ajudar, né, a autora, né, e acho que deveria fazer isso, você compra o arquivo do PNP, oficialmente. Que, se eu não me engano, são uns 10, 15 dólares. E porque a versão de produção é caseira, né, Lucas? Pois é, demais. Não é uma editora grande. Então, se você pagar o jogo, aí você vai pagar frete, e você vai ver que não vai chegar um negócio de qualidade. É só porque alguém fez o print and play pra você. Então, pra nós aqui no Brasil, compensa muito o quê? Paga o PDF, né? Paga ali os 10, 15 dólares, não vai ter mais nada envolvido de custo. Faz aqui, né, cara? É um boardzinho, vários tiles quadrados e 5 pininhos de madeira. Então, esse é mais fácil de produzir né? Existe até a maneira oferecida por ela aí pra isso e conseguir, né? Então, baita jogo. Você chegou a jogar ele ao vivo ou no site, ou Lucas, ou não? Não, eu joguei ao vivo no Tabletop Simulator. Tem lá também. Tabletop Simulator, olha só. Daí nem precisa de Tabletop Simulator pra isso, né? Muito simples, né? Precisa não, né? Sugiro muito jogar lá no Rally The Truth. Pô, se alguém quiser jogar, sempre topo. É muito rápido a partida. Nossa, muito rápido. Na verdade, é ao contrário. Quando você senta pra jogar, é pra jogar algumas.
algumas, né? Joga algumas porque é um jogo bem rápido. Então, é isso. O jogo termina com essas duas condições. Pega a pontuação da trilha, vê quanto ouro você tem. Você vai multiplicar pelo valor dele, que vai ser, ou seja, quanto menos pontos você fizer. Isso que eu falei que é uma estratégia, você tentar não pontuar durante a partida, para você pontuar os seus ouros bastante. E as joias, né? Que também vão ser isso. Então, você vai mudando quantas pessoas vão saber, né? Você vai prestando mais atenção no jogo do outro, você vai entendendo o que o seu oponente tá fazendo, aí você vai tentando evitar certos presentes, né? Então, jogaço. Lucas, obrigado por mais essa indicação que você deu aí, tá? Pô, sou um cara que vai fazer a propaganda dele aqui, é muito Estamos aí bom. Pra isso, fazer os bom. amigos gastar dinheiro. Pois é. Então tá ótimo. Pessoal, então obrigado aí pra quem nos escutou. Peça aí de novo aí pra quem puder, nos segue lá no Spotify, mesmo que você não escute lá, porque lá de onde vem a maior parte dos nossos ouvintes agora, e aí ajuda ali o algoritmo a levar pra mais pessoas, dá ali as estrelinhas pra gente. Ou seguir também a gente tá na Ludopédia, que a gente tem um canal, e sempre fica ali também à disposição um link, né, pra entrar no nosso grupo de WhatsApp. Também a gente fica aí pras mensagens, se quiser deixar aí no Spotify ou lá na Ludopédia, a gente também vai tentar sempre responder na maneira possível. E é isso. Fica aí mais 2 jogos desconhecidos, um realmente antigo, um que é quase nada, mas bem desconhecido, né, Lucas? Pois é. E fechamos aí mais um episódio. Lucas, Isso aí. muito obrigado. Eu que agradeço aí. Bom demais. Valeu, prazer falar de mais um jogo contigo. Um abração. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Falou.